Muito boa tarde a todos. É hoje já quase um lugar comum dizer-se que Portugal é um país sem leme, sem governo e sem futuro. Mas a verdade é que não temos agricultura, importamos cerca de 80% do que comemos. Apesar de termos uma excelente posição geoestratégica e a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia, não temos portos, não temos pescas, não temos marinha de comércio. A indústria está hoje reduzida a algumas franjas, em larga medida desatualizadas e desapetrechadas, da pequena transformação e alguma construção civil, dominada pelos empórios dos amigos do governo. O setor terciário é, na sua maior parte, de baixa qualificação, com grande predomínio do turismo de pouca qualidade e dos call centers. Sendo um país sem economia, que aceitou receber da União Europeia muitos milhões para afinal destruir a sua própria capacidade produtiva, somos também um país sem emprego, em que a questão do desemprego, que já atinge cerca de 10% da população ativa, é e vai tornar-se cada vez mais, de certo, o mais grave problema económico e social. Com os nossos jovens, mesmo os licenciados, a não conseguirem arranjar emprego, e muito menos emprego compatível com as suas habilitações, condigno e estável, que lhes permita casar, comprar casa, constituir família. Assim, o que este país tem hoje para apresentar aos nossos jovens são ocupações mais do que precárias e por 500 euros por mês, ou até menos. A saúde é, sobretudo após a extinção em série de hospitais, centros de saúde e maternidades, cada vez mais um autêntico desastre para os mais necessitados. A justiça, uma verdadeira calamidade nacional, é cada vez mais cara e cada vez mais inacessível, a ponto de mais de 80% dos cidadãos não terem já dúvidas em afirmar que o acesso a ela é claramente desigual para ricos e para pobres, e cerca de metade considerar que, por mais razão que se tenha, não vale a pena recorrer a ela. A corrupção, a especulação e as fraudes atingiram já um tal ponto que a Justiça não consegue dar conta delas. Todos os dias, e para mais numa época de profunda crise económica e social, assistimos ao escândalo de ex-ministros do PS e do PSD metidos em toda a sorte de negociatas, podres de ricos em poucos anos, e ninguém faz nada, nem ninguém averigua nada. Temos pelo menos 1/5 da população, ou seja, 2 milhões de concidadãos, a viverem abaixo do limiar mínimo de pobreza, 384,50 euros por mês, e desses, um número crescente até tem um emprego. O que significa que os nossos salários, para já não falar das pensões de reforma, 3/4 das quais são mesmo inferiores ao salário mínimo nacional, são de tal modo miseráveis que já não dão sequer para prover às necessidades mais básicas. Perto de 40% dos desempregados oficiais não recebem qualquer subsídio de desemprego, e dos que o recebem, cerca de 1/3, aproximadamente cerca de 102 mil, têm um subsídio de menos de 351 euros por mês. A pomposamente chamada reforma da administração pública consistiu afinal em se terem encerrado inúmeros serviços públicos e entregue a sua atividade aos apetites do grande capital privado, em se haver instituído de alto a baixo a lei da rolha e em se ter obrigado dezenas de milhares de trabalhadores a recibo verde a constituírem-se formalmente em pequenas empresas ou em empresários em nome individual. Face à crise financeira internacional, o governo de Sócrates, numa atitude ímpar na Europa e no mundo, não tomou qualquer decisão para fazer face às respectivas consequências. E em vez de tomar medidas de apoio à atividade produtiva e medidas de apoio social aos reformados e desempregados, preferiu ajudar o grande capital financeiro, especulativo e que não investe nem estimula a atividade produtiva. Em vez de apoiar as pequenas e médias empresas, que são, recorde-se, a espinha dorsal do nosso setor produtivo, preferiu, sob o pretexto da criação dos postos de trabalho, apoiar as grandes empresas estrangeiras como a Quimonda e a Opel, as quais, depois de embolsarem os apoios e os benefícios, encerram ou vão-se embora e mandam os respectivos trabalhadores para o desemprego. Em vez de criar 150 mil postos de trabalho, de elevar os salários e as pensões e de combater a pobreza, Sócrates, com a sua política neoliberal, agravou drasticamente o desemprego, colocou o país em níveis inauditos de miséria social, baixou os salários reais e as pensões dos reformados, e até obrigou estes a pagar impostos. Ou seja, com a complacência e cumplicidade antidemocráticas dos presidentes Jorge Sampaio e Cavaco Silva, fez toda a sorte de promessas e depois, quando sacou os votos e se apanhou no poder, não cumpriu uma única delas e também por tal razão não merece ser reeleito.
Mais grave ainda do que isso, perante a estrondosa derrota nas eleições europeias, entrou em autêntico estado de coma, nada decidindo nem nada fazendo e envergando a pele de cordeiro da falsa humildade. E ainda pior, mostrando mesmo já uma completa falta de caráter político, cedeu à pressão da direita e tratou de adiar todas as grandes obras públicas de que o país está necessitado. Ora, precisamos de pôr cobre a este estado de coisas. Precisamos de que a justiça, a saúde e a educação sejam consideradas como direitos fundamentais dos cidadãos e lhes sejam efetivamente asseguradas. Precisamos, já que manifestamente o Ministério Público não serve, de atacar firme e decididamente a corrupção e a fraude e de criar uma instituição especial, credível e independente para averiguar qual a situação económica e financeira de todos os indivíduos que passaram pelo Governo desde o 25 de Abril para cá. Como precisamos tornar imprescritíveis os crimes de corrupção, a fim de evitar que, como agora sucede, e todos bem sabemos, com toda a sorte de manobras, os seus responsáveis acabem sempre por se safar impunes. Precisamos de criar economia e, para tal, impõe-se a realização de grandes investimentos estruturais, como o novo aeroporto de Lisboa, um grande porto de mercadorias e de passageiros aqui em Lisboa e outro de águas profundas em Sines, que não só permitam criar emprego, como possibilitem fazer desta magnífica cidade a principal porta de entrada e de saída da Europa para o tráfico marítimo e aéreo e uma grande capital europeia, altamente competitiva a nível económico mundial e um polo vivo de progresso e de cultura. Como uma rede ferroviária que liga o país de norte a sul e do litoral ao interior. Só nos últimos 20 anos encerraram-se 500 km das vias interiores e uma linha de alta velocidade com o traçado que importa aos interesses do país e da Europa e não os de Espanha, ou seja, com uma linha que vá do sul até à Corunha e permita fazer da cidade do Porto a grande capital regional da Galiza e outra que siga para a Europa pela rota tradicional dos imigrantes, Vilar Formoso, peço desculpa, Bordeus, e não por Madrid, o que apenas serve para desviar o turismo do Algarve para o sul de Espanha.